pouco sobre o cuidado de Deus conosco nessa noite. Lá no livro de 2 Reis, capítulo 8, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado. Saia do país com sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou uma fome nesta terra que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, ela voltou a Israel e foi fazer um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe do menino que Eliseu tinha ressuscitado chegou para apresentar sua petição ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. Geazi exclamou: esta é a mulher, ó rei, meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido e ela confirmou os fatos. Então ele designou um funcionário para cuidar do caso dela e lhe ordenou: devolva tudo que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Aleluia. Curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por o Senhor ter nos conduzido de volta, Pai, para a nossa terra, para a nossa família, para o nosso povo. Que o Senhor, meu Deus, esteja conosco, ministrando em nossa vida, que nós possamos sair daqui com a certeza de que o Senhor cuida de nós. Com a certeza pela fé de que a nossa vida, toda ela, está debaixo do teu controle, Senhor. Aviva a nossa fé, abre o nosso entendimento, ministra em nosso interior, que seja feita a tua vontade, Pai, nas nossas vidas. No nome de Jesus, se você crer, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Queridos, então o tema da nossa mensagem de hoje é o cuidado divino. Diga comigo, o cuidado divino. Essa mulher que nós falamos aqui e lemos aqui, essa mulher realmente tem uma história de muitos desafios e muitos milagres. Essa mulher que teve a terra readquirida pelo rei, é a mesma mulher que fez aquele alojamento, fez aquele quarto para o profeta Eliseu, né? Ela era uma mulher muito generosa, muito fiel a Deus, junto com seu marido, e eles fizeram aquele quarto mobiliado, tudo direitinho, né? Fez um grande investimento na vida do profeta. E o profeta, percebendo que ela era estéril, liberou uma palavra, né? E o primeiro milagre foi justamente esse, dela ter concebido uma criança. Olha só, então estava tudo certo, tudo ok, a vida dela estava, né, completa. Mas quando o menino chegou na adolescência, né, o menino teve um mal súbito e morreu. Então você imagina isso, como é que fica um nó na cabeça da pessoa, né? Tipo, para que o Senhor me deu um filho, se ele sabia que o menino ia morrer, né? Então, esses conflitos que acontecem na vida da gente, às vezes, deixam a nossa cabeça em parafuso. A verdade é que às vezes, ou muitas vezes, nós não entendemos o propósito de Deus para a nossa vida. Acontecem coisas que literalmente tiram o nosso chão, né? Situações, fases, notícias, acontecimentos que chegam até nós e literalmente fazem a gente perder o sentido, porque são coisas que são totalmente incoerentes com aquilo que a gente está esperando. Estava tudo bem, estava tudo ok, de repente acontece algo que você não entende, mas por que está acontecendo isso? Né? E é nessa hora que a nossa fé é provada, é nessa hora que as convicções que a gente aprende com Deus, aprende na palavra e aprende na igreja, são postas à prova, né? E a gente começa a se perguntar: que Deus é esse? Por que isso está acontecendo comigo? Que situação me sobreveio? E eu não vejo saída, não vejo escape, não vejo... Então, o fato é que muitas vezes acontece isso com a gente.
Então hoje a gente vai refletir um pouco sobre isso. Por quê? Porque é verdade que muitas coisas nós não entendemos, mas quando nós vivemos a vontade do Senhor, mesmo sem entender, nós temos que sair daqui com essa compreensão, que mesmo sem entender, nós podemos sim receber o cuidado dele. Sabe, Deus sempre tem algo para você. Deus sempre tem uma saída para cada problema, uma luz para cada noite, um alívio para cada tristeza e um plano para cada manhã. Deus sempre tem para o ser humano. Toda manhã, quando vira dia, que a pessoa abre o olho e está viva, Deus tem algo, um propósito para ela para aquele dia. Então nós precisamos ter esse entendimento. Se você realmente anda com Deus, tem uma aliança com Deus, conhece a Deus, não tenha medo de entregar um futuro desconhecido nas mãos de um Deus que você conhece. Isso literalmente é viver por fé. Entregar nossa vida a Deus é justamente isso. É parar de confiar em nós mesmos e buscar nele a saída, a solução, o escape, a direção, para a gente poder conduzir a nossa vida no dia a dia. A nossa vontade, na grande maioria das vezes, é muito boa sim para nós. Mas a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Se nós buscarmos a vontade de Deus para nós, nós com certeza receberemos o seu cuidado, porque o cuidado de Deus, a proteção de Deus, a providência de Deus faz parte do compromisso de Deus com aquele que se aliançou com ele. Quando você faz uma aliança com Jesus, faz parte dessa aliança o compromisso de Deus cuidar, proteger e prover a sua vida, a minha vida, a vida da igreja. Então, receber o cuidado divino, receber a provisão, a providência, o livramento, faz parte da aliança de Deus com o ser humano, enquanto ele estiver aqui nesta terra. Agora, realmente, nós precisamos entender que o cuidado de Deus não vem à toa. O ser humano precisa se colocar em algumas condições para que Deus possa trabalhar na vida dele e cuidar dele. Muitas pessoas querem receber tudo de Deus, mas não querem fazer nada para Deus. As pessoas querem receber as bênçãos, a providência, o cuidado, o escape, a cura, a prosperidade, que tudo dê certo, mas a pessoa não se coloca na posição que facilita com que Deus haja na vida dela. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Você tem recebido o cuidado e a provisão de Deus na sua vida? Você consegue identificar, literalmente, que Deus está cuidando de você? Hoje nós vamos ver alguns parâmetros, algumas dicas, para garantir com que o cuidado de Deus possa vir sobre nós, vir sobre a nossa vida, principalmente nessa fase, nesse momento, quando nós não sabemos o que fazer. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer para poder receber o cuidado de Deus é literalmente ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus, ter sensibilidade para que Deus fale conosco. No versículo 1 de 2 Reis 8 diz assim: Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado. Saia do país com sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou uma fome nesta terra que durará 7 anos. Olha só, o homem de Deus chegou para ela e liberou a palavra, prevenindo ela e a família dela. Isso faz parte de quê? De uma aliança de Deus com aquela família. Chegou com ela e liberou uma palavra muito dura, muito difícil. Por quê? Porque aquela mulher desfrutava, junto com a sua família, de uma vida muito boa.
era lá que ela estava plantada com sua casa há muito tempo, a vida inteira. E Deus determinou para ela sair, deixar tudo e ir embora. Então, muitas vezes, né, a gente ouve a voz de Deus, mas muitas vezes a gente não para ouvir, sabe? Então, mas ela ouviu a voz de Deus através do profeta. Então, Deus fala conosco, queridos. Lá no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, diz assim: certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Então, Deus fala através dos homens e mulheres de Deus. Deus fala através das pessoas que são sinceras e buscam ao Senhor. Deus fala com os seus pastores, Deus fala com os seus líderes de célula, Deus fala com os seus discipuladores, Deus fala com as pessoas que buscam a Ele. Deus pode falar conosco através de pessoas. Pessoas são usadas por Deus para falar conosco. Mas hoje a principal forma de Deus falar conosco é através da sua palavra, da Bíblia. Agora, como é que eu vou ouvir Deus falar comigo pela palavra, se eu não leio a palavra? Tem muita gente que quer que Deus fale com ela e procura por todo canto, vai em todo lugar, quando na verdade, quando nós abrimos a Bíblia e começamos a ler a Bíblia, e nós começarmos a colocar diante de Deus, Deus começa a falar conosco através das Escrituras. Por isso, é um grande desafio de você não terceirizar a voz de Deus. É muito bom quando alguém chega conosco e fala conosco, nos aconselha, mas tem um risco. Qual é o risco? O risco do conselho dessa pessoa está baseado no conhecimento dela e não na direção de Deus. Agora, quando você realmente busca o Senhor em oração, buscar o Senhor lendo as Escrituras, Deus fala com você. Eu, na verdade, principalmente faço isso. Eu vou na palavra, busco ao Senhor em oração, e na grande maioria das vezes, os homens de Deus que abençoam a minha vida, as mulheres de Deus que influenciam a minha vida, eles concordam com aquilo que Deus já ministrou na minha vida através da palavra. Então, a minha liderança me abençoa já concordando com aquilo que Deus já falou. Aí já era. É assim que eu procuro receber o cuidado de Deus na minha vida. Né? E eu quero desafiar você também a fazer isso. É importante e necessário, uma questão de sobrevivência espiritual, você ser um leitor ávido das Escrituras. Para que Deus possa falar no teu espírito, encher a tua alma. E depois os homens de Deus concordarem com tudo aquilo que Deus está ministrando na sua vida. Vai por aqui, faça isso, deixa aqui, não sei o que e tal. E Deus vai dirigindo você. E você vai recebendo o cuidado de Deus, a providência de Deus. Sabe, meus irmãos, Deus sempre fala conosco. Sempre. Nós é que às vezes não paramos para ouvir. Mas, como ovelhas, nós devemos ouvir a voz do bom pastor. Como nosso Senhor falou, João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Olha só, as minhas ovelhas, as ovelhas de Jesus, ouvem a voz de Jesus. Né? Então, meu irmão, minha irmã, você tem conseguido ouvir a voz de Deus? Sabe? Esteja atento, preste muita atenção para poder ouvir a voz de Deus. Deus fala, mas muitas vezes a gente está tão obstinado numa decisão, numa situação, que a gente não coloca nem a possibilidade da escolha, da dúvida. E a gente tem que entender que para receber a providência de Deus, nós temos que ouvir a voz de Deus. Agora, além de ouvir a voz de Deus,
nós precisamos obedecer a Deus. Ouvir a voz de Deus e estar preparado para obedecer a direção de Deus, que na maioria das vezes não é fácil não. Então, primeira coisa, ouça a voz de Deus, e segundo, obedeça essa voz. No versículo 2 diz que a mulher seguiu o conselho do homem de Deus. Ou seja, ela ouviu, mesmo estando com toda a sua vida ali, naquela comunidade, naquela localidade, ela investiu toda a sua vida, a sua família inteira, no empreendimento dela, nas terras dela, na plantação dela, no patrimônio dela, estava tudo lá. Mas mesmo assim, com certeza com muita dor, e às vezes até chorando muito, ela obedeceu ao Senhor. Você imagina, você passar uma vida toda, sua vida toda está aqui, Deus chega com você e diz, aqui não é o seu lugar. Como aconteceu comigo. Aí é uma questão de obediência. É uma questão de obedecer. Então ela partiu com a sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus, que naquela época era o principal inimigo de Israel. Olha para onde ela foi. Então ela foi para a terra dos filisteus, que era vizinha lá de Israel. O fato é que os filisteus nunca foram amigos do povo de Deus. E até hoje essa situação continua. Os filisteus são os ancestrais dos palestinos. E você sabe que os palestinos e os israelenses até hoje estão nessa intriga. E tudo indica que ela foi viver realmente nessa área de Samaria, perto da faixa de Gaza. Então, não deve ter sido nada fácil passar esses 7 anos ali naquele lugar. Então, com certeza, esses 7 anos foram anos muito difíceis. Mas se foi Deus que mandou, era ali o melhor lugar, por incrível que pareça, era ali o melhor lugar que ela poderia estar naquele momento. Sabe, queridos, a palavra de Deus diz que obedecer é melhor do que sacrificar. E quantas vezes nós vemos pessoas que estão vivendo uma vida de sacrifício, de sofrimento, por não obedecer à voz de Deus. Às vezes, por exemplo, Deus dá a direção, aí, olha, o teu lugar é nesse trabalho. Não, mas eu não quero ficar aqui, eu vou sair. Aí sai daquele trabalho, vai para outro trabalho, chega lá, passou o tempo, viu que foi uma má escolha. Só que a porta do trabalho aqui ficou aberta. Mas a pessoa não volta, Deus já falou para ela, volta, porque é lá que eu vou te abençoar. Mas a pessoa não volta por conta do orgulho, por conta do ego. É igual aquele que muda de cidade. Não, vou mudar de cidade, aí chegou lá, não era aquilo que estava pensando, sabe que Deus está dizendo que é para voltar, e aí não volta por conta do orgulho. E lá, fora da direção da voz de Deus, a pessoa sofre, meu irmão. Está lá numa vida de sacrifício, o tempo está passando, e a pessoa não consegue engrenar. Deus já falou, Deus já disse a direção, mas a pessoa não resolve obedecer. Então, para a gente poder receber o cuidado de Deus, nós temos que ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. A palavra de Deus, ela ensina lá em Salmos 37:3, confie no Senhor e faça o bem, e você habitará na terra e desfrutará de segurança. Não adianta só confiar e continuar fazendo tudo errado. Então, quando obedecemos a Deus, não há o que temer, porque aí Ele vem e cuida de nós.
E a obediência é a condição para que Deus tenha liberdade de prover em nossas vidas. E o Senhor só vai te sustentar de fato quando você realmente depender dEle. E foi isso que a gente viu nesses dias que saímos daqui. Nós já estávamos há quase 2 anos nos preparando, até financeiramente também, para levar a Hannah, nossa filha, para Fortaleza, para poder fazer esse seminário de 5 meses lá na GMS, a nossa base da Escola de Missões da Paz Internacional. Que, por sinal, é um negócio extraordinário, fiquei muito impactado, a gente vai conversar mais sobre isso, mas a gente está muito feliz em poder ver uma escola de alto nível, de alto padrão, que vai formar gerações de jovens com muito conhecimento, muita estratégia, muito método, e principalmente plantar o caráter de Cristo nelas, para que nós possamos ter um trabalho muito mais forte, muito mais eficiente dentro daquilo que a gente já tem feito, né? Dentro das cidades. Eu não tenho dúvida de que Óbidos vai levar muitos e muitos jovens para lá, para poder, ter uma geração de pessoas muito mais equipadas, né? Para a gente poder exercer com muito mais força o trabalho da igreja. E eu estou assim muito impactado, muito feliz com o nível de organização, com toda a estrutura que se tem lá, né, o currículo, os conteúdos, os professores. É um negócio impressionante, impressionante mesmo. Então a gente foi nessa lida, mas já há vários meses atrás eu já estava sentindo algumas coisas diferentes. Um esquecimento muito grande, uns apagões, não conseguia dormir direito, e estava numa frenesi muito grande, né, da nossa rotina e das demandas, e a coisa ia fluindo, e chegava o ponto, por exemplo, de eu sair de casa, pegar ali a Nelson Souza, chegar para cá, e aí eu dizia, bom, para onde eu vou dobrar agora? Porque eu não me lembrava para onde eu ia. Eu saía de casa e não lembrava para onde eu ia. E eu parava o carro e ficava pensando, para onde é que eu vou? Ah, eu vou para a igreja. Aí eu pegava, dobrava e vinha para cá. Né? Então não estava conseguindo mais dormir à noite, meu sono muito instável. E a gente não foi recuperando mais, a gente foi só cansando, e muito evento, muita dinâmica, muita demanda, muitas situações, e tudo, e a gente foi acumulando tudo aquilo, e estava mesmo numa rota muito forte, por esse resto de ano, né, pegado mesmo, e eu já saí daqui sentindo essas coisas, e estava com o compromisso de chegar no sábado lá. Eu atrasei 2 dias aqui por conta do carro, e quando eu tive que fazer a viagem de Santarém a São Luís em 3 dias, que são 1.300 quilômetros, né? Então, eu tive que andar muito, e na estrada eu piorei bastante, né? Piorei muito mal-estar, principalmente de noite, né? E aí a gente começou a se preocupar, minha esposa também, tudo, aquela questão, né? Muita sudorese, muito tremor, né? Não conseguia desligar, meu corpo extremamente cansado, mas a mente não desligava, os pensamentos muito confusos e tudo, né? E aí a gente dormia bem pouco, 2 horas, 3 horas na noite, bem pouco, e já pegava a estrada e botava para correr, porque tinha compromisso. E aí tinha compromisso em São Luís, tinha compromisso em Fortaleza, e de Fortaleza eu tinha que tirar para cá, porque no sábado já tinha evento aqui, eu era um dos preletores aqui, né? Então a gente foi nesse nível de estresse pegando a estrada. E quando nós chegamos em São Luís, no sábado chegamos, quando foi no domingo, eu conversei com o nosso pastor, o pastor Elson, muito rápido, foi uma coisa assim muito, muito rápido. Eu disse, meu pastor, você não tem aí um médico que eu possa depois fazer uma consulta online, uma chamada de vídeo e tal, porque eu não estou dormindo bem. Eu falei para ele algumas coisas assim e tal. Ele me olhou e disse assim, meu filho, faça o seguinte, faça aí faz um relato aí do que você está sentindo e manda para mim, que eu vou mandar para a médica nossa que tem aqui, que é uma bênção. Eu disse, tá bom. Foi só isso aí, né? E aí, quando foi na segunda-feira, a gente veio embora, né, e chegamos em Fortaleza. Lá eu fiz todo o relato direitinho e mandei para o pastor Elson, né? E aí, quando eu cheguei em Fortaleza, eu cheguei realmente muito ruim, né? E sem saber o que estava acontecendo, sem entender o que estava acontecendo. Não sentia febre, não sentia dor,
só um mal-estar muito grande, como se eu fosse apagar a qualquer momento. E eu não sei se foi no mesmo dia, mas acho que foi no outro dia, ele me ligou. Ele chegou comigo e disse: olha, você me considera como pai, né? Quando eles falam assim, aí eu já sei que o negócio vai pegar. Eu disse: claro, sim, senhor. Disse: pois é, meu filho, é o seguinte. Então, eu já quero logo lhe dizer que você está impedido, foi essa palavra, impedido de voltar pela rota que você está planejando. Que era aquela rota, Lincoln, que você tinha me dado. Porque eu tinha que chegar aqui, né, na quinta-feira, para o sábado já estar em evento. Se você não pode voltar por essa rota, você tem que voltar por São Luís. Quando ele falou isso, mexeu aqui, né? Ele disse: você vai precisar voltar para São Luís, por São Luís, e muito devagar. Porque o seu caso não é tão simples assim como você está pensando. Eu disse: é mesmo? Eu já conversei com a doutora, e daqui a pouco ela vai ligar para você. Mas eu já estou lhe adiantando, porque ela está ocupada, e estou brecando você. E outra coisa, já estou dizendo para você que você não vai poder estar envolvido no evento da sua igreja agora, esse final de semana. Aí você imagina, quando vem essas pancadas assim, dá logo vontade da gente: não, mas eu estou bem, e tal, e eu quero ir, não sei o quê, e tudo. É aquela questão, você está entendendo? De ouvir e obedecer. Amém? Ouvir e obedecer. Então, como eu não estava, né, lendo a Bíblia, porque eu estava viajando, só pegava o carro, chegava e tentava dormir, e estava muito mal, Deus usou a minha liderança para falar comigo. E Ele me brecou literalmente dessa viagem. Depois a médica falou comigo, me ligou e foi conversar comigo, foi me explicar a situação, né? E ela começou a relatar muita coisa que eu estava sentindo, sem eu ter falado para ela. Sua noite está assim, o seu pensamento está assim, você tem sentido isso, tem feito isso, o seu humor tem não sei o que e tal, foi falando. E aí eu fui concordando com ela, e ela fechou o diagnóstico. Ela disse: o senhor, literalmente, está com o que antigamente chamavam de esgotamento mental, que hoje chama-se síndrome de burnout, né? Que é um esgotamento mental, muitas substâncias que ativam o cérebro, você está com muita deficiência de muitas substâncias, você precisa voltar para cá, para São Luís, para a gente poder cuidar do senhor. E o senhor tem que voltar bem devagarinho, o senhor está proibido de dirigir à noite, mesmo que seja no começo da noite, a gente dirige até 8, 9 horas e tal, né? Está proibido, quando for 5 da tarde no máximo, o senhor já tem que estar, diminua a velocidade, e venha curtindo a viagem, tentando, né, relaxar. E aí foi que a gente começou o retorno. E aí quando a gente começou o retorno, é aquele negócio, né? Parece que tudo aparece depois que o médico fala com a gente. Aí, meus irmãos, na volta foi que eu tive a crise. Na volta foi que eu passei mal mesmo, né? Se o que tinha acontecido comigo tivesse acontecido na rota, para vir para cá, no meio do nada, possivelmente o pastor Atilano hoje já estava na glória, e eu não sei nem se o corpo dava de chegar para cá, a mais de 2.000 quilômetros distante daqui, e tinha deixado essa mulher bem novinha aqui na terra. Mas quando? Eu já lhe falei. Quando eu não consigo, Deus cuida da gente, amém ou não amém? Irmãos, para resumir a história, estou conversando com você porque a gente vai ter que mudar algumas questões na igreja, né? Para resumir a história, eu retornei para São Luís, cheguei lá em São Luís, incrivelmente, Deus providenciou tudo. Cheguei lá, já tinha um apartamento para a gente alugado, todo abastecido com comida, as consultas todas pagas, os exames todos pagos.
A médica passou uma relação de 36 exames para mim, que eu nunca tinha nem visto na minha vida, que tinha essas coisas dentro de mim. E aí eu fui lá tirar o exame, tiraram 13 tubos de sangue de mim. Eu disse, olha, eu já estou bem. Todo tipo de coisa ruim foi desse monte de sangue que tiraram de mim. Eu troquei o sangue, não é possível. Aí quando eu estava no 8º, né? Eu disse, rapaz, será que eu não vou passar mal aqui? Aí eu me lembrei do pastor Rosinaldo, que é doador de sangue. Tem época que ele tira de 2 litros de sangue. Eu disse, não, o Rosinaldo tira de 2 litros de sangue e não morre. Então acho que eu não vou morrer também, né? Eu não vou passar mal. E aí, tiraram, fizeram os exames, teve os resultados e realmente, muito daquilo que a médica falou estava em deficiência. Impressionante. Então, nós estamos debaixo agora de novas orientações, de novos comandos. E tudo isso acontece por uma questão de uma vida realmente de excesso, né? A minha vida, para mim sair da minha condição para onde eu estou hoje, teve um preço. E esse preço foi a minha mente, né? Muita gente se encaminha para uma profissão mais física, né? Mais braçal. E eu encaminhei para uma área mais mental. Então, desde muito pequeno, eu sempre tive muita pressão. Quem trabalha na área da saúde sabe que a pressão é muito forte, porque você está cuidando de uma outra pessoa. Qualquer coisa que acontecer ali com aquela pessoa, a culpa é sua. Você imagina um garoto tendo essa pressão de que precisava realmente fazer tudo muito bem. Então, sempre, desde a adolescência, eu sempre dormi muito pouco, sempre trabalhei à noite, tirando plantões nas farmácias, nas clínicas, nos prontos-socorros, sempre trabalhando muito à noite a vida inteira. Depois, né, fui para Santarém para estudar, continuei trabalhando à noite, vendendo cachorro-quente, sendo garçom, aquela coisa toda, e estudando de dia. Então, eu sempre dormi muito pouco, sempre. Né? E depois que me formei, entrei para a área da educação, trabalhava de manhã, de tarde, de noite. E quando chegava nas férias e nos recessos, aí eu já era crente, então eu aproveitava as férias do trabalho para organizar a minha vida ministerial. Então a minha vida inteira, eu nunca soube o que foi férias, folga, feriado, nunca folguei na minha vida. E aí depois que eu vim para cá, a gente está 12 anos nessa lida que você sabe como é que a gente está aqui. Só que a gente vai para a casa dos 50 e eu ainda estou levando a rotina de 20. E aí o corpo não aguenta. Então, quase o pastor Atilano bate o motor. Mas, para a glória de Deus, o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de nós. Então, literalmente, o meu Senhor me parou, porque eu estava numa situação que eu não estava conseguindo enxergar. Muitas vezes o Senhor tem que fazer isso conosco. Então, na verdade, meus irmãos, não foi a viagem que me adoeceu. A viagem me curou. Deus usou essa minha ida para me parar e cuidar de mim. Então, eu queria muito falar com a igreja a respeito disso, para que a gente possa ter uma opinião oficial a respeito do assunto. E da mesma forma como Deus usa as questões na minha vida, Ele também é fiel para cuidar de você. Ouça a Deus e obedeça a direção de Deus. Porque você obedecendo a direção de Deus, por mais estranha que pareça no momento, no princípio, Deus vai usar tudo isso para cuidar de você, para prover você. Sabe, meus irmãos, além de obedecer a voz de Deus, nós precisamos esperar em Deus. Porque Deus dá uma direção. E nós começamos a obedecer essa direção. E não é fácil. Porque a gente tem uma contagem de tempo e Deus tem outra. O nosso tempo é o tempo cronos, é o tempo terreno. Mas o tempo de Deus é o kairos, é o tempo da eternidade.
Então, ele age na nossa vida conforme o tempo dele, não nosso. Por isso que aquela mulher teve que esperar 7 anos para poder voltar para sua terra. Então, com certeza, essa mulher contava todo dia. Contava os dias para voltar para casa. Mas, com certeza, enquanto ela estava esperando, vinha, né? Que Deus é esse? Tu fizeste tanta coisa, Deus trabalhou tanto na tua vida e tudo. Por que Deus te deu tudo isso e agora tirou tudo de ti? Por quê? Que Deus é esse? Com certeza vem outras pessoas, vem, né, os amigos, os parentes sem entender muito a situação e começa a dar as opiniões e aquilo entra na vida da gente e a gente começa a pôr em dúvida a direção de Deus. Então nós temos que ser firmes, meus irmãos. Quando Deus dá uma direção, nós temos que perseverar nela. Pode vir qualquer outro tipo de plano, qualquer outro tipo de projeto, qualquer outro tipo de convite, de oferta. Mas se foi Deus que falou com você, se foi Deus que deu a direção e você está obedecendo, então você tem que obedecer até o final. Porque se você obedecer até o final, aí Deus age. E Deus te honra. Como honrou essa mulher, né? Então, meus irmãos, confie no Senhor. Espere nele. Sabe? Espere nele. E aí, se você ouviu a voz, se você está obedecendo e está esperando, então é só uma questão de tempo, literalmente, para Deus começar a agir. E aí ele começa a agir e a coisa começa a fluir. No caso dessa mulher, depois dos 7 anos, porque ela ouviu a voz de Deus através do profeta, ela voltou. Quando ela voltou, a terra dela, a propriedade dela, estava o quê? Ocupada. Claro, passou 7 anos fora, pessoas entraram na terra. Pela palavra, a gente deduz que ela não foi lá na terra, ela não procurou confusão, ela não foi lá com o camarada, dizer, essa terra é minha e tal, está aqui as testemunhas, a escritura ou qualquer coisa. Né? Ela chegou, viu a terra ocupada e ela não foi procurar resolver o problema pela sua própria força. Ela disse, rapaz, eu vou ter que ir direto com quem resolve o problema. E só quem pode resolver meu problema é o rei. Você está entendendo? Então, quem resolve esse meu problema, quem tem autoridade para resolver o meu problema, sem eu me meter em confusão, é o rei. Eu vou atrás do rei, eu vou procurar falar com o rei. Então, você imagina uma nação, né, com milhões de habitantes, ela teve que ir para a fila, e ela foi, e ela fez tudo. Aí a gente começa a ver o quê? O cuidado de Deus. E ela conseguiu uma audiência com o rei. E ela chegou com o filho dela lá, né? E a Bíblia diz que no momento que ela entrou para falar com o rei estava conversando com Geazi, discípulo de Eliseu. E o que o rei estava conversando? O rei estava conversando com Geazi, perguntando para Geazi, me conta aí os prodígios, o que o profeta tem feito, porque Eliseu era conhecido como um profeta dos milagres, né, das coisas que aconteciam. E ele começou a falar, Geazi começou a falar para o rei. E aí chegou o momento dele dizer assim, olha, um tempo atrás, né, o profeta ressuscitou um menino. E esse menino foi liberado através de uma palavra profética também, porque a mulher é estéril, ele começou, e falou toda a história. Quando ele estava falando a história, a mulher entra. Na hora que Geazi estava falando dela e do filho dela, ela e o filho dela entram na presença do rei. Coincidência? Não. Providência. Amém, meus irmãos? Ela chegou na hora certa, no lugar certo, para falar com a pessoa certa. Muitas vezes a gente quer que as nossas causas sejam resolvidas no tempo errado, do jeito errado e com a pessoa errada. Aí já era. Então nós temos que ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus, esperar em Deus, e nessa direção Deus vai agir em nosso favor. Deus vai agir em nosso favor, como agiu em favor dela. E aí, meus irmãos, como você viu, a gente acabou de ler. Enquanto ele estava conversando com o rei, Geazi, a mulher entrou e disse assim,
rei, meu senhor, olha aqui a mulher. E não é justamente esta mulher e o filho dela que eu estou falando para o senhor? Isso eu posso imaginar, né, o susto que o rei teve. É sério? Tu tem certeza que essa mulher tem? Venha aqui, minha senhora. Escute, o que ele está falando aqui é correto? Ela disse, meu senhor. Então me conte aí. E ela contou tudinho do jeito que Geazi contou para o rei. E o rei ficou tão impressionado com a situação, né? E aí, sim, e aí o que a senhora veio fazer? Não, eu vim falar com o senhor porque minha terra, depois desses 7 anos, depois da fome, eu voltei e minha terra está ocupada. E a terra é sua, né? É minha. Tá certo, então. Então o rei designou um oficial, e esse oficial foi com ela, né? E esse oficial recuperou a terra dela, colocou ela de volta na terra dela, e mais, o rei ordenou que se calculasse o lucro das colheitas da terra dela durante os 7 anos de fome. Ou seja, se ela tivesse ficado na terra, a terra ia produzir? Não. Você está entendendo? Então, ela recebeu a terra e os lucros estimados, desde o dia que ela saiu até o dia que ela entrou na terra de volta. Ou seja, ela recebeu a terra e todo o recurso financeiro necessário para ela botar a terra para funcionar novamente. Isso, irmãos, é o cuidado de Deus. É o cuidado de Deus com aquele que anda com Deus, aquele que espera em Deus, que obedece à direção de Deus. Que através dessa mensagem, hoje, nós possamos sair daqui mais determinados a nos achegarmos ao Senhor, a vivermos mais o Senhor. Porque quando Deus está à nossa frente, meus irmãos, tudo dá certo. Tudo dá certo. Então coloque Deus à frente da sua vida e deixe-o agir por você. Sabe, meus irmãos, a mulher recebeu tudo o que tinha de volta com o lucro dos 7 anos. Não sei como é que você está. Se você está numa fase boa, glória a Deus por isso. Mas se você está em fases desafiadoras, em alguma área da sua vida você não está tendo uma direção, não sabe como fazer, não sabe como alcançar essa paz, quero dizer para você nessa noite, aprenda a receber o cuidado de Deus. Aprenda a receber o cuidado divino. E a primeira forma da gente receber esse cuidado é ouvir a voz de Deus. E só tem uma forma de ouvir a voz de Deus, é se rendendo a Ele. Fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor, porque Ele é muito bom.